E aí, queridos, tudo bem, seus lindos dos nonos anos, né? Vamos fazer uma revisão aí para nossa avaliação? Vamos lá? Bom que você pode assistir, voltar, assistir, voltar, assistir. Beleza? Então, seus lindos, vamos lá, queridos. Bem, preste atenção, nessa sua avaliação, uma avaliação de múltiplas escolhas, 10 questões, o que eu vou pedir, o que eu vou abordar? Veja, regência e transitividade verbal. Acho que tem uma questão ou duas de transitividade e regência verbal. Tudo isso está dentro da sintaxe. Primeiro vamos recordar, vou começar com regência. Bem, estamos trabalhando regência verbal. E do que se trata? Na verdade, o que acontece é assim. Existem verbos na língua portuguesa, aos milhares, e o comportamento desses verbos nem sempre é fixo. Muitas vezes, como lhes ensinei, um verbo pode, em determinado momento, ter um sentido, noutro momento, ter outro sentido. Depende da regência, depende de como esse verbo se comporta, se ele pede preposição, se ele não pede, complemento ou não pede. Foi isso que vimos. Assim sendo, um mesmo verbo pedindo um complemento sem preposição pode ter um significado. E esse mesmo verbo pedindo complemento com preposição pode ter um significado diferente. Isso é a regência verbal. Temos também a regência nominal, um pouco mais simples. Perfeito? Devemos lembrar também que entre aquilo que escrevemos e aquilo que falamos, existe um certo abismo que separa, né? Esses dois universos, essas duas modalidades. Não estamos aqui a dizer que o que você fala é errado. É certo dentro de um contexto, adequado contexto. Mas, na verdade, ninguém fica preocupado em usar todas as rigidezes, né? Todas as regras, toda a dureza gramatical na hora de falar. A fala, ela goza de mais liberdade. Certo? E também vamos trabalhar a questão da transitividade, que tem tudo a ver, como eu disse, com a regência. Há verbos que não pedem complemento, há verbos que pedem complemento. Os verbos que pedem complemento podem pedir o complemento com ou sem preposição. Já falaremos disso. Vem comigo, vamos lá. Vou começar a falar de regência. Destaquei alguns verbos aqui e vou elencá-los e explicá-los. Vou começar trabalhando um justamente que foi assim uma abordagem que fiz com vocês, mostrando a diferença entre fala e escrita. Vamos lá. Verbo namorar. Sabe, né? Namoro, aquela sofrência, aquela coisa toda. Ó, veja bem. Aí, alguém chega e diz para você, quer namorar comigo? Você diz, não. Não, ninguém namora com alguém. Não vai namorar com alguém é ir com alguém que está namorando. Lembra? Nós já brincamos sobre isso. Não. O correto é quer me namorar? Quer me namorar? Aí tudo bem, aí vale a pena, né? Agora, é a mesma coisa? Aí eu namoro com fulano. Não, ninguém namora com fulano, com ciclano, com beltrano. Não, eu namoro alguém. Guarde isso. Você encontrará na sua avaliação. Ninguém namora com alguém. Tudo bem? Ao menos na escrita, não. Vamos lá. Próximo verbo. O verbo ir, dirigir-se, chegar. Aí eu usei aquele exemplo clássico de sala de aula, né, gente? Primeiro dia de aula, tá me conhecendo, né? Sor, posso ir no banheiro? E eu digo, não. Não. Por que não? Ninguém vai no banheiro, a não ser que você vá no banheiro, ele vai sair andando para lá e para cá. Ninguém quer saber de ver você dentro do banheiro, o banheiro andando por aí. Ninguém vai em algum lugar. Aí eu vou no médico, vai em cima dele, dentro dele? Não. Vou no shopping, também não. Professor, posso ir ao banheiro? Aí eu digo, vá. Correto? Cuidado com isso então. Vamos lembrar. Assistir. Bem, também comentamos isso, foi o primeiro verbo a ser trabalhado por nós em sala aqui online, né? Sala de aula online, via computador. Queridos, segundona, lembra lá na escola? A gente estava lá presencialmente, domingo tem futebol.
Aí os moleques chegam tudo agitado na segunda para falar de futebol, né? Aí você escuta em sala de aula. Eu escuto, né, gente? Tem orelha para escutar, ó. Aí eu assisti o filme ontem, assisti o jogo ontem. Peraí, você assistiu o jogo? Você assistiu o filme? Você ajudou o filme a ser realizado? Não, eu vi. Então, pera, querido, pera lá. Se você viu, você assistiu ao filme, ao jogo. Assistir sem a preposição a significa ajudar algo a ser realizado. Eu bem posso dizer, o médico assistiu o doente. Mas se você não é médico, você não pode fazer isso. E no sentido de ver um jogo, um filme, você tem que usar a preposição a, porque aí o verbo está sendo usado no sentido de ver, de ser telespectador. Guarda isso para avaliação, lembra dele. Visar e aspirar. Olha que interessante. Eu vou falar dos dois juntos porque eles também têm assim um significado semelhante de certa maneira, em certo aspecto. Eles não são totalmente iguais, mas vai caber para a nossa avaliação e para a explicação aqui agora. Olha lá. Ele visa ou aspira esta medalha. Bem, uma pessoa desavisada, que não seja como nós, conhecedores da língua portuguesa, vai dizer, ele está desejando a medalha. Aí eu vou dizer, acho que não. Eu acho que não. Porque, veja, se eu não coloco a preposição a aqui, sabe o que eu estou dizendo? Ele visa ou aspira, eu estou dizendo, somente no aspirar, que ele está cheirando a medalha. Está cheirando a medalha. Aqui no aspirar sem o a, ele está cheirando a medalha. Mas não é o caso. E no sentido de visar, ele está mirando, está apontando contra a medalha. Não, professor. Nós estamos querendo dizer que esse sujeito aqui, ó, ele deseja, ele aspira no sentido de querer, de desejar. Então lembre-se da preposição aqui, ó. Agora sim, ele visa a esta medalha ou aspira a esta medalha. É no sentido de almejar, no sentido de desejar. Lembra isso também para avaliação. Guarde, assista algumas vezes a esse vídeo, guarde esses verbos que eu estou trabalhando. É sobre eles que a sua avaliação está lançada. A sua sorte também. Mais um verbo, depois vamos falar um pouquinho de transitividade também. Vamos continuar? Vamos lá? Há um verbo ainda a ser falado aqui e que deve ser lembrado. Qual? O verbo obedecer. Imagine alguém assim falando a você, obedeça seu pai. Olha, não sei, sabe? Eu não sei se você deve considerar muito isso, porque na verdade, cuidado com isso. O verbo obedecer, ele ainda na escrita exige de nós a presença da preposição a. Então, é melhor obedecer a seus pais. Tudo bem? Vamos seguindo? Vamos falar um pouquinho de transitividade? Transitividade verbal. Transitar é andar, não é? Andar. Quando você anda, você transita. Quando eu falo de transitividade verbal, eu não estou falando de verbos que andam, mas eu estou falando de ações verbais que podem ir além do verbo ou parar nele. Vamos recordar isso? Também encontrará na avaliação. Você. Vamos lá. Olha só, o morador, vamos já designar o morador aqui como sujeito dos verbos propostos aqui, ó. E aí, farei aqui o que fiz com vocês em ambiente de sala. Diante de qual verbo aqui podemos colocar um ponto final? Certamente você me dirá, professor, diante do verbo chegou. E você está certo. Por que você está certo? Porque, na verdade, queridos, o verbo chegar, ele não precisa de mais nada. Ele declarou tudo que havia de declarar sobre o sujeito e nós compreendemos toda a informação. Esse verbo, então,
é chamado de verbo intransitivo, porque a ação dele para nele, não segue adiante, não segue adiante. Também me lembro de haver falado que é um verbo que tem predicação completa. Como assim? Predicar é falar de alguém. E se ele fala completamente tudo sobre o sujeito, ele tem predicação completa. Sendo assim, se vocês me dizem que só diante de chegou eu ponho ponto final, chegamos à conclusão que todos os demais verbos são transitivos, ou seja, a ação deles vai além deles. Agora, para determinar, para designar que tipo de transitividade é, eu vou fazer perguntas a eles. E aí nós vamos relembrar se o verbo transita diretamente para um complemento, porque ele vai precisar de um complemento, ou indiretamente para um complemento. Vamos ver isso? Recordando? Aqui, o morador achou. Eu chego a você e digo, eu achei. Você me fará a seguinte pergunta, achou o quê? Observem que nesta pergunta não há a presença de uma preposição obrigatória, do tipo de que, para que, em que, contra que, desde que, não. Quem acha, acha algo. Correto? Vamos colocar um complemento ali. O morador achou uma carta. Agora nós podemos pôr ponto final, porque compreendemos o que o verbo quer dizer. E é importante entender, a pergunta não foi o quê? Não tem preposição aqui, então significa dizer que este verbo se liga diretamente a essa expressão dele, que nós chamamos de complemento ou objeto, que é a mesma coisa. Percebam que a ligação entre o verbo e o seu objeto é direta, então chamamos esse verbo de transitivo direto e o seu complemento de objeto direto. Toda vez que você perguntar a um verbo o que, o quem, correto? Ele pede objeto direto. Vocês perceberam que a esse você não perguntou mais nada? Só perguntou quem, se você quiser achar o sujeito. Mas como nós já sabíamos, não havia mais perguntas, ponto final. Agora, quando você pergunta o que, o quem, é transitivo direto. Eu vi, o que, quem? Eu comprei, o que? Eu ganhei, o que? Eu achei, o que? Conheci, o que? Quem? Agora, a mesma coisa não vai acontecer com este verbo. Não, ele é transitivo. Mas observem, se eu chego a você e digo, olha, eu preciso, você vai perguntar, você precisa, vou pôr em verde, de que? Olha só. Automaticamente você colocou a presença de uma preposição essencial. Quem precisa, precisa de algo. Quem crê, crê em algo. Quem luta, luta por algo ou contra algo. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Essa preposição que você mencionou aqui irá para a resposta lá. O morador precisa de... Olha lá, de ajuda. Agora, como compreendemos tudo, colocamos o ponto final. Agora, olha a diferença. O verbo achou se ligou diretamente, aqui não tinha uma preposição, diretamente ao seu complemento. Já o verbo precisar, ele vai se ligar indiretamente. Existe a intermediação da preposição. Ele se liga indiretamente ao seu complemento, então nós aprendemos a chamá-lo de verbo transitivo indireto e o seu complemento é um objeto indireto. Toda vez então que você pergunta ao verbo, ou a pergunta que você faz ao verbo carregar uma preposição, é transitivo indireto. Só para encerrar esse assunto, lembrem-se que tem aquele verbo, existe aquele verbozinho interessante que possui, na verdade, que pede dois complementos, é o bitransitivo. O morador enviou. A primeira pergunta que você faz é, enviou o quê? Vamos completar?
Bom, dinheiro. Olha que interessante. Enviou o quê? O verbo se ligou diretamente aqui. Então, até aqui, vamos dizer que temos um verbo transitivo direto. Mas você ainda pode fazer uma outra pergunta. Qual? Professor, ele enviou dinheiro? Vamos por aqui, ó. A quem? Olha a preposição aqui, ó. A quem? Quem envia, envia algo a alguém. Quem doa, doa algo a alguém. Quem concede, concede algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. É assim, correto? Vamos complementar lá. Ele enviou dinheiro, vamos pôr a preposição, ou pôr em azul, ao pai. Pronto, já até pus ponto final. E esse verbo, como podemos ver, transitou diretamente para cá e indiretamente para cá. Se ele tem, então, um objeto direto e um objeto indireto, ele pede os dois. Este verbo é transitivo direto e indireto. Correto? Isso é a transitividade verbal. Preste atenção, faça novamente, veja novamente, para você não ser surpreendido na avaliação. Há mais um tópico a ser abordado. Vamos lá? Prosseguindo. Ainda meio que dentro da transitividade verbal, eu queria ressaltar algo muito interessante para vocês. Trata-se do quê? Da possibilidade de nós construirmos uma oração na qual possamos encontrar dois verbos seguidos de um complemento. Dois verbos e um complemento. É possível? Totalmente possível. É correto? Se soubermos fazer, é correto. Exemplos. Achei e guardei a roupa. Este exemplo está correto? Sim. Se eu perguntar a você assim, se eu falar a você, eu achei, você pergunta, achou o quê? Eu guardei, guardou o quê? Então, o que e o quê? Os dois verbos aqui, prestem atenção. Os dois verbos aqui são verbos transitivos diretos, não é? Quem acha, acha algo e quem guarda, guarda algo. Então, este complemento aqui pode estar ligado aos dois verbos. Eu achei e guardei a roupa. Está certinho. Eu posso achar a roupa e posso guardar a roupa. Ou posso achar e guardar a roupa. Não há nenhum problema quanto a isso. Mais um exemplo assim, bem prático. Comprei e comi um salgado. Eu posso dizer, eu comprei? Sim, você pergunta o quê? Eu comi, você pergunta o quê? Sem problema nenhum. Novamente descobrimos que aqui temos o quê? Dois verbos transitivos diretos. Eu posso achar, eu posso comprar um salgado e posso comer um salgado. E posso comprar e comer um salgado, que também figurará como objeto direto. Aí você pergunta, professor, então, o que há de errado? O que há de errado é quando nós, ou quando nos deparamos, ou quando encontramos uma escrita semelhante a esta aqui, ó. Vejam, preciso e aceito o seu convite. As pessoas, de modo geral, que não estão estudando aqui, como nós estamos, a língua portuguesa, podem contemplar, olhar uma construção semelhante a essa e dizer, tá tudo bem, não há problema nenhum. Não, na verdade, há muitos problemas aqui. Por que há problemas aqui? Veja, se eu chegar e falar, eu aceito, você pergunta, aceita o quê? Vamos colocar a pergunta aqui, ó. Aceita o quê? É uma pergunta sem preposição. Agora, e preciso? Se eu falo que preciso, você vai dizer, você precisa de quê? Então, o que acontece aqui? Nós temos verbos diferentes para um mesmo complemento.
Vocês concordam que eu posso dizer aceito o seu convite e isso aqui seria objeto direto? Agora, preciso o seu convite, eu não posso. Diferente daqui, ó. Achei a roupa, guardei a roupa. Comprei um salgado, comi um salgado. E posso também, achei e guardei a roupa, comprei e comi um salgado. Agora, eu não posso. Aceito o seu convite, preciso o seu convite. Não posso. Então, o que faremos para consertar isso daqui? Vou apagar e refazer pelo espaço aqui, ó. Vou usar o mesmo exemplo. Preciso de seu convite e o aceito. Agora sim. Agora fizemos bem. Agora nós satisfizemos a transitividade e a regência dos dois verbos. Ó, preciso, veja, de seu convite, quem precisa, precisa de, verbo transitivo indireto, objeto indireto, e o aceito. Quem aceita, aceita algo, esse O está fazendo o papel de objeto direto, verbo transitivo direto. Agora está correto. Assisti ao filme e gostei dele. Eu não posso escrever assisti e gostei do filme. Perceberam este princípio, então? Quando os verbos são de regências diferentes, quando pedem complementos diferentes, não pode ter um complemento só para os dois. Certamente haverá um exercício assim na sua avaliação. Mas eu sei que depois dessa aula e revisão, vocês vão muito bem lá. Deus abençoe a todos, obrigado pela presença, assistam, vejam de novo, enfim, tá? E que tudo corra bem e que em breve possamos estar juntos novamente. Amo vocês, Deus os abençoe e obrigado.